Vamos lá então. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. No meu subtítulo está escrito assim, ó, os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Amém? Olha só, irmãos. Essa palavra aqui ela é muito importante, porque, na verdade, quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, muitas coisas mudam na nossa vida. Muitas coisas mudam, porque nós somos tirados das trevas e trazidos para onde? E trazidos para a luz. Então, já no momento que nós nos posicionamos para entregar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, já há uma mudança muito grande, principalmente no mundo espiritual. Você começa a fazer parte do reino de Deus e não mais do reino das trevas. Amém? Há um transporte das trevas para a luz quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, então o Paulo estava falando para pessoas aqui que entenderam isso, que Jesus Cristo era o único caminho para a salvação. Paulo estava falando de pessoas que tinham entregado a vida delas para Jesus. Mas aqui fala que alguns deles, né, rejeitavam a cruz. Né? Alguns deles, né, não se sujeitavam a algumas coisas. Então, aqui fala que eles eram inimigos da cruz. O que significa nós sermos inimigos da cruz? Nós podemos, então, crer no Senhor Jesus, estar no congregar e no dia a dia nós podemos ser inimigo da cruz. Então, o que faz uma pessoa ser inimiga da cruz? Quando ela vem na igreja, mas ela não age segundo a instrução que ela recebe, ou que ela lê, ou que ela já entendeu. Ela se torna inimiga da cruz. Nós estávamos meditando quinta-feira sobre essa palavra lá em Santo Antônio. Essa palavra aqui ela é muito boa, por quê? Porque Deus quer trazer um crescimento espiritual para nós. Ele quer que eu e você cresçamos espiritualmente. Irmãos, nunca esqueça, lá do livro de Efésios, capítulo, eu cito muito esse versículo aqui, capítulo 6, no versículo 10. O Paulo manda as pessoas ser fortalecidas no Senhor. Mas para que se fortalecer no Senhor? Porque ele fala ali, ó, que existe uma guerra no mundo espiritual e essa guerra é contra principados e potestades, dominadores, forças que agem nesse mundo tenebroso. Então existe essa guerra no mundo espiritual. Então por isso que o Paulo insistia para as pessoas se fortalecerem em Deus. Então veja bem, tem uma passagem lá no livro de Romanos que fala assim, ó, que nós temos a liberdade, Deus deu a liberdade para mim e para você, para nós fazermos o que nós quisermos. Ainda que nós cremos no Senhor Jesus, ainda que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você é livre para fazer qualquer coisa. Deus ele não julga ninguém, né? Eu e você somos livres, né? Mas não usei da liberdade para dar lugar ao quê? À carne. Então nós somos livres. Deus não. Mas veja bem, só que o que Deus quer hoje, Ele quer que as pessoas venham ser cristãos conscientes. Não, eu tenho que fazer coisas para agradar a quem? Aquele que me chamou das trevas para a luz. Então lá no livro de Romanos, como eu falei para vocês, tem uma passagem muito interessante, eu gostaria que você abrisse lá. Romanos no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos é um pouquinho antes de Coríntios, né? Atos e Romanos. Romanos capítulo 8, no versículo 5.
Amém? Todo mundo achou lá? Então o texto diz assim, ó. Diz assim, ó, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para do Espírito, das coisas do Espírito. Amém, irmãos? Porque o pendor da carne, no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Olha só, o que está falando aqui? Aquele que se inclina para as coisas da carne, né? Essa pessoa, ela está se afastando de Deus. Mas aquela pessoa que se inclina para as coisas espirituais, ela está se aproximando de Deus. E o que é nós então tomarmos a nossa cruz? Né? É deixar de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de quem? Daquele que nos chamou. O Paulo foi bem claro, ele falou assim, já não faço a minha vontade, mas a vontade de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele não fazia a vontade dele, ele fazia aquilo que agradava o seu Senhor. Então, veja bem, nós estávamos comentando lá na quinta-feira, se você pegar um celular na mão, hoje todo mundo tem, né? Hoje todo mundo tem um celular. Nós podemos se inclinar para as coisas de Deus ou para as coisas da carne. Nós escolhemos o que nós queremos assistir. Nós queremos ouvir um louvor, uma palavra, né? Se nós optar por ouvir um louvor, uma palavra, nós estamos se inclinando para as coisas espirituais. Se nós optar para ver qualquer coisa secular, tem coisa que, por exemplo, tem coisa que não é pecado. Se você assistir um futebol ali no Facebook, né? Não é pecado, mas você está se inclinando para algo que é natural, não vai te trazer crescimento espiritual nenhum. É pecado? Claro que não. Mas aqui fala o texto que aquele que se inclina para as coisas espirituais, ele vai se aproximar de quem? De Deus. Aquele que se inclina para as coisas de Deus, quando você vai orar, quando você saiu para vir na igreja aqui, hoje, você se inclinou para quê? Para as coisas espirituais. E nela falou, deixou de ir no bailão lá para vir buscar Deus. Né? Se inclinou para as coisas espirituais. Então, Deus, ele deu esse livre-arbítrio para nós. Então, a vida espiritual, nós podemos ter uma vida espiritual saudável ou não, depende só de mim e de você, não depende de Deus. Amém, irmãos? Então, não depende de Deus, depende só de nós. Né? Se nós se inclinarmos para as coisas espirituais, a presença de Deus vai crescer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se eu me inclinar para as coisas naturais deste mundo, né, tem coisas, como eu falei, não é pecado, mas não vai acrescentar nada. Não vai trazer um crescimento espiritual. Não vai somar na tua vida espiritual. Amém, irmãos? Então, veja bem, nós separamos alguns textos aqui hoje para nós falar sobre isso aqui, por quê? Porque isso aqui é importante, isso aqui faz parte do meu dia a dia, do teu dia a dia, né? Nós podemos tomar a cruz, né, de Cristo ou não, depende de nós. Mas o Paulo falou ali que uns no meio deles eram pessoas que confessavam Jesus, mas estavam se inclinando para as coisas mais naturais que para as coisas espirituais. E isso é ruim, por quê? Porque nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Porque o nosso adversário é um espírito. Por isso que nós temos que estar no Espírito. Para poder discernir as astutas ciladas do inimigo. Nós temos que estar bem espiritualmente a cada dia. Nós comentamos a respeito dessa palavra aqui outro dia, amém? Olha só, irmãos, abre a tua Bíblia lá no livro de 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Amém? 1 de Pedro 5, 8. Amém?
Olha o texto aqui, então, diz assim, ó, irmãos, ó. Diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Amém? Então, existe um ser espiritual que anda na nossa volta, um ser espiritual, a gente lê diabo, ele está diabo, mas é um ser espiritual que age na volta procurando alguém para devorar. Então, nós temos que estar o quê? Né? Bem espiritualmente para nós podermos não cair nessa astuta investida do diabo contra a nossa vida. Então, ele anda na volta, né? Ele anda na volta procurando alguém para devorar. Então, se a pessoa se inclinou para a carne, ela é o quê? Ela é uma presa fácil para o inimigo. Porque ela está no natural. E a pessoa no natural não vai resistir às tentações. Não tem como ela resistir. Vocês já viram aí que muitas pessoas da fé, né? Às vezes caem em algumas situações porque estão tão bem espiritualmente. Você já viram até pastor falando, o pastor lá era uma bênção e caiu, porque não estava bem espiritualmente. Porque se está bem espiritualmente, Tiago, é claro, até nós falamos lá no Procel na segunda-feira, na terça, eu acho que eu estive lá, nós falamos lá no Procel lá que alguém estando bem espiritualmente vai ter força para resistir o diabo, senão não vai. Por que Jesus resistiu toda a tentação? Porque Jesus estava bem espiritualmente. Então nós temos que ser pessoas que viemos estar bem espiritualmente, para poder resistir a essas investidas do diabo. Então aqui fala que o diabo é um espírito, há um espírito na volta, procurando alguém para devorar. Então, por isso que é importante essa palavra aqui, irmãos. Então, o que é nós ser inimigos da cruz? É nós fazermos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Isso passa a ser inimigo da cruz. E o que é nós ser amigos da cruz? O que é nós fazer aquilo que agrada a Deus? Né? É nós submeter todo o nosso ser a Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós fizemos isso, nós temos o quê? Nós estamos carregando a nossa cruz. Amém? O Paulo disse, então, como eu citei, ele já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele não fazia mais a vontade dele. Então é importante essa palavra aqui, irmãos. Lá no livro eu quero que você volte um pouquinho para trás ali. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, uma palavra bem conhecida de todo mundo aqui. Gálatas 5, volta um pouquinho para trás aí. Capítulo 5, no versículo 16. Amém? Então está aqui, irmãos. Esses ensinamentos do apóstolo Paulo que é muito bom, porque ele passava ensinamento para as pessoas e hoje passa para nós. Amém? E ele diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém, irmãos? Então, o que está dizendo aqui no versículo 17? Versículo 16 fala que é para nós andar em espírito. No 17 ele fala assim, porque a carne ela guerreia, milita é guerra. Guerreia contra as coisas espirituais. Então, antes da nossa guerra com as forças do inferno, existe uma guerra dentro de nós. Nós temos que vencer, né, a nós mesmos para nós poder ser vencedor neste mundo tenebroso. Amém? Porque se nós ficarmos no sentido natural, está lá no livro de 1 João, né, que as pessoas vencedoras deste mundo são pessoas que andam na fé. Pessoas da fé é que vão vencer. E o da fé está na presença de Deus. Quer ver? Abre lá, para nós encerrar com essa palavra. Primeira João 5, capítulo 5. 1 João, lá no finzinho da Bíblia. Lá. Se você pegar os Salmos ali e voltar, vai chamar o Provérbios, o Apocalipse, vai ficar mais fácil. Amém? Abre o Apocalipse lá, você vai conseguir. Chega fácil no livro de João lá.
1 de João. Tá difícil ser Apocalipse aqui. João, capítulo 5. Versículo 4 e 5. Só para nós encerrar com essa palavra aqui, que está próxima do livro de Apocalipse. O livro de João, amém? Fala assim, irmãos, olha só esse texto aqui, ó. Fala o texto assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Toda pessoa que nasceu de Deus, ela vai vencer. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, para nós podermos, nesse mundo, ser pessoas vitoriosas, né, em cima das investidas do diabo, nós temos que ser pessoas de fé. E o de fé está na presença de Deus, tá? Sacrificando as suas vontades e seus desejos, para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a luz. Amém, irmãos? Olha só, hoje eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos. Então, aqui está falando que os da fé que vão ser vencedores. Amém? Vou deixar essa palavra aqui para os irmãos hoje, para nós entender uma coisa, irmãos. Então, cada dia que nós vivemos, nós temos que procurar, né? Nós temos que nos procurar, irmãos, nos sujeitar a Deus a cada dia. Amém? Então, eu vou deixar aqui essa palavra aqui, né? Eu vou pedir para o... Acho que eu não trouxe o óleo. Vou pedir para o José fazer um louvor aqui, então. Vou lá pegar o óleo para nós ungir aqui, para o Deoclésio ungir aqui. Mas vamos ficar de pé, irmãos. Vamos atrair aqui a presença de Deus e vamos fazer essa oração. Amém? Não vou ligar por causa do... Mas daí fica mais ali para poder pegar mais no celular. Amém? Então nós vamos cantar esse cântico aqui, depois nós vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos ungir você com óleo aqui, vamos orar para você e para essa pessoa que nos assiste aqui através do Facebook. Amém? Eu pego lá, tranquilo. A nega voltou bem as costas, tio. Peinaram tudo. O diabo tá usando isso aí, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Começou a doer bastante? Na sosgadinha? Um pouco? Parou? Daí para. Aliviou? Então, se não tivesse parar de fazer. Ele é rei, ele é Senhor, Jesus Cristo Salvador. É na obra lá da cruz que Jesus quer te
te então abre o coração. Glória a Deus com amor. Jesus Cristo é Senhor. É Rei, Ele é Senhor. Jesus Cristo. Amém? Amém? Pedir para o Deuclésio passar um óleozinho ali, ungir com óleo para nós fazer a oração. Amém? Vamos orar aqui, pedir para que Deus venha nos abençoar aqui, amém, irmãos? Amém? A Bíblia diz lá no capítulo 7, versículo 7 de Mateus, fala assim, irmãos, ó, todo aquele que pede vai receber, todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Então nós temos que ser perseverantes. Então hoje à noite, clama ao Senhor Jesus, Ele está aqui, clama a Ele, pede a Ele. Se nós nada pedirmos, né, não tem como, nós temos que usar a nossa fé. Amém? Então ele diz que todo que pede recebe, então tem que pedir. Amém? Ah, Deus conhece o meu problema. Jesus falou, todo que pede, ele incentivou as pessoas a pedirem. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Em casa você lê lá e confere lá. Amém? Então nós vamos ficar todos de pé, irmãos, vamos fazer essa oração aqui. Quem puder, né? Quem não puder pode ficar sentado. Amém? Então você vai fechar os teus olhos e você vai repetir uma oração comigo aqui. Amém? Você vai falar assim, ó. Você vai falar assim, ó, Senhor Jesus, eu entro aqui em Tua presença, reconhecendo que eu preciso do Teu perdão. Então, nessa noite, me perdoa de todos os pecados que eu cometi e me lava com o Teu sangue e tira de tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida. E que o Teu Espírito Santo venha tomar o meu ser e venha trazer paz no meu coração. Eu glorifico a Ti e eu Te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Olha só, você vai fechar os seus olhos agora e você vai receber uma oração minha agora. Eu vou fazer uma oração por você. Amém? Então hoje nós estamos aqui orando e consagrando para Deus abençoar você. Então, só eu vou orar agora, amém? Então você vai fechar os seus olhos e vai concentrar a tua fé. Leva os teus pensamentos a Deus, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, foi feito aqui, meu Pai, uma oração diante do Senhor. Essa oração não foi feita em vão aqui, meu Pai. Foi diretamente ao Senhor. E todos confessamos aqui os nossos erros, os nossos pecados. Então, meu Pai, faz todos livres aqui nessa noite, de toda amarra, de toda acusação do diabo diante de Ti. Essa pessoa rejeitou a Ti, demônio. Então, vocês são todos amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai, sai. Vai embora todo espírito acusador agora.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa passa a ser livre aqui, meu Pai, de toda e qualquer amarra e atadura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós compramos, Pai, a briga dessa pessoa no mundo espiritual agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu enfrento todos vocês, demônios, do maior ao menor que tem se levantado contra essa pessoa. Amarrados aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Sai, sai, vão embora toda a fortaleza do inferno que tem se levantado contra essa pessoa. Meu Pai, o Senhor declarou que tem forças do inferno que vão sair com o jejum e oração. Estamos consagrando, Pai, a favor dessa pessoa. Por isso estamos clamando a Ti, para fazer todos livres aqui nessa noite, de toda e qualquer atadura. Meu Pai, esses espíritos, Senhor, que têm trazido esse mal-estar na alma, que têm trazido essa ansiedade, esse medo, essa inquietude, esse mal-estar na alma. Vocês, demônios, são todos amarrados aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a alma dela. Sai, sai, vão embora daí, saiam daí com esse mal-estar. Meu Pai, faz essa pessoa livre, faz a alma dela livre aqui nessa noite, Senhor Jesus. Faz todos livres aqui nessa noite. Aqueles espíritos, meu Pai, que têm sido pagos, invocados, talvez essa pessoa nem sabe disso, mas tem sido invocado demônios para a destruição da vida dela. Eu amarro esses demônios que têm sido pagos e invocados, seja a força do inferno que for, amarrados aqui em nome do Senhor Jesus. Sai, sai, vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os espíritos, meu Pai, familiares, os espíritos de enfermidades, eu amarro aqui, em nome do Senhor Jesus. Sai, sai, vão embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amarramos, Pai, aqui nessa noite, todos os espíritos opressores da madrugada, todo demônio perturbador da madrugada, eu amarro aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você solte essa vida agora. Sai, sai, vão embora, saiam fora do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós queremos mais a Tua presença ainda sobre essa pessoa, meu Pai. Só o Senhor, ó Deus, tem o poder de transformar, de renovar, de fortalecer. Então, por isso, clamamos a Ti por isso, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Tua palavra declara, Pai, que onde a Tua igreja se reúne, o Senhor ordena a Tua bênção. Então, eu peço que o Senhor venha agir na vida de todos e em todos aqui em casa, que estão nos assistindo, Pai. Abre portas nessa noite, Senhor. Traz libertação dessa pessoa em todo o ser dela. Nós clamamos, Pai, traz curas nessa noite. Passa sobre cada vida, meu Senhor Jesus, que está aqui em casa nos assistindo. O Senhor está presente aqui, passa de vida em vida. Tira, arranca tudo aquilo, meu Senhor, que resistiu até aqui e que não vem de Ti. E coloca o Teu Espírito Santo, coloca a Tua presença, a Tua paz sobre essa pessoa. Traz o Teu renovo, Senhor Jesus. Renova a fé dessa pessoa. Levanta a fé dessa pessoa aqui nessa noite, Pai. Age aqui a favor de todos, meu Pai. Abençoe em todas as áreas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, intercedemos, Pai, pelo familiar de todos aqui nessa noite. Para que o Senhor, meu Pai, venha agir e venha abençoar o familiar de todos.